Então, pessoal, retomando aqui a exposição das ferramentas de estudo, temos aqui no finalzinho o último elemento dessa tela, que é a repetição de trechos. Nessa ferramenta, melhor dizendo, é possível trabalhar a compreensão, é possível trabalhar a automatização e a memorização. Então, esses são os principais aspectos positivos identificados nessa ferramenta de estudo. Já como aspecto negativo, do lado direito, vocês podem observar que esse estudo não mostra eficácia se não houver segurança e consciência por parte do aluno. Então, mais uma vez, o professor precisa orientar, precisa partilhar com o seu aluno e verificar se aqueles trechos estão separados para o estudo, de forma que eles não percam o significado musical. Porque é muito arriscado, né, que se repita determinado trecho e que aquilo fique tão mecânico que acaba se esquecendo de que aquilo faz parte de um trecho musical maior, com sentido musical. Então, esse seria um aspecto negativo dentro dessa ferramenta. Seguindo aqui na nossa tela, temos aqui a repetição da peça. Essa ferramenta ela tem também alguns aspectos positivos que seriam permitir a aquisição de resistência e preparação para a performance. Então, quando se repete, aqui não mais um trecho, mas aqui está trabalhando a repetição total da peça. Como ponto negativo, a gente pode pontuar que ela se torna ineficaz se não houver segurança, se não houver consciência por parte do aluno. Ou seja, não adianta repetir várias vezes se o aluno ainda não desenvolveu segurança naquele repertório, se ele ainda não desenvolveu uma consciência. Então, isso seria um aspecto negativo. Outra ferramenta aqui apontada seria o estudo por ponto de referência. Então, o que seria isso? Qual seria o ponto positivo nessa ferramenta? Essa ferramenta permite o reconhecimento de trechos de relevância musical. Então, relevância musical, ou seja, o professor, junto com o seu aluno, identifica esses trechos que, dentro da totalidade da obra, são trechos mais significativos e o aluno começa o seu estudo de forma a desenvolver, de forma a dominar principalmente esses trechos. Por que eu coloco principalmente? Porque a gente vai para o aspecto negativo, que às vezes se demanda tanta atenção nesses trechos ditos relevantes que o aluno deixa de lado, dá menos atenção àqueles trechos que talvez não sejam tão relevantes e a peça acaba ficando desproporcional, em certo ponto, com tanta maestria, digamos assim, por outro lado, alguns trechos capengas. Então, dentro dessa ferramenta, são esses dois itens, né, de positivo e negativo. Um outro elemento seria a apresentação para um grupo seleto, para um grupo restrito. Nesse caso, o aspecto mais positivo nessa ferramenta seria que ele
propicia, né, a questão da diminuição da tensão no momento da performance e ainda contribui para aumentar a segurança, já que esse aluno ele escolhe o familiar, os vizinhos, enfim, um grupo mais reduzido antes da performance em si. Por outro lado, qual seria o aspecto negativo dessa ferramenta? É que ela acaba se distanciando das características reais que envolvem um público maior, que envolvem o local da apresentação. Então, normalmente o público seleto nessa ferramenta certamente vai acontecer num local diferente do original. Então, os autores colocam como ponto negativo isso. Outra ferramenta que a gente identifica aqui seria os guias de execução. Os guias de execução, eles dão ênfase em aspectos musicais a serem utilizados como referência para a prática instrumental. Dentre os aspectos negativos, poderíamos aqui citar que ele exige um alto nível de habilidades motoras previamente assimiladas pelo aluno. Então, os aspectos musicais a serem utilizados, eles dependem dessa habilidade motora. Caso o aluno ainda não tenha esse alto nível de domínio, essa ferramenta ela não se torna eficaz para esse tipo de aluno. Outra ferramenta que nós colocamos aqui foi o ensaio mental. No ensaio mental acontece a internalização da peça sem a realização física da performance. Lembra daquela penúltima aula que nós tivemos, em que foi feito um estudo, uma pesquisa em uma orquestra, em uma banda, e a maestrina falava isso, né? Que o aluno estava repetindo, e ela orientou, não, deixa aí o seu instrumento, fica ali no cantinho, mas pensa na peça, pensa nos movimentos, pensa na totalidade da obra. Então, justamente, esse é o ensaio mental, onde, mesmo com a ausência do instrumento, o aluno consegue trazer para a sua mente a ideia da peça, o movimento, seja de teclado, seja no arco. Então ele vai imaginando isso. E essa internalização é um ponto muito positivo nesse ensaio mental, porque em qualquer lugar, em qualquer hora, o aluno pode Aqui estão. Ele pode estar ensaiando, né? Estar estudando nessa percepção, como ferramenta dentro dessa teoria. É interessante também observar que esse ensaio mental, de tanto o aluno tocar, quando ele larga, quando ele sai, né, do instrumento, é muito interessante que os aspectos melódicos, os aspectos de passagens, eles de fato ficam na memória. Só que nem sempre o aluno ele potencializa isso. Então essa ferramenta leva o seu aluno a potencializar, e o professor ele vai orientar nesse aspecto. O que nós poderíamos aqui apontar de aspecto negativo nessa ferramenta? Porque ela exige muita familiaridade com o repertório. Ou seja, o repertório tem que estar assim, muito próximo mesmo do aluno. Ele precisa já ter caminhado uma certa distância para que esse repertório seja familiar, para que ele consiga trabalhar mentalmente. Porque isso não é feito com uma primeira leitura, por exemplo. Isso demanda tempo.
E ainda como outro aspecto negativo seria que ele não se aplica aos alunos iniciantes, justamente porque necessita conhecer o repertório, os detalhes, todas as ferramentas trabalhadas, elas, na sua totalidade, vão auxiliar o aluno. Em algum momento do conhecimento do aluno, ele vai se identificar com uma ou outra ferramenta. Obviamente, elas não são trabalhadas todos os repertórios. Há repertórios que algumas ferramentas serão mais exigidas, e outros repertórios, outras ferramentas talvez não sejam tão exigidas assim, mas é importante que o professor informe essas ferramentas ao seu aluno, para em conjunto com o professor ou individualmente esse aluno consiga desenvolver no estudo do instrumento. Então, gente, já estamos chegando aqui ao final da nossa aula. Eu queria fazer um fechamento só para amarrar aquilo que a gente tratou hoje. Nós comentamos, vimos as características da preparação do repertório e dentro dessas características a gente viu a importância do repertório, de não estudar elementos isolados, como os autores apontaram, como Kaplan citou lá, tirar uma escala, tirar um elemento, estudar aquilo aleatoriamente. Não. Dentro dessa característica, dessa teoria, o repertório, ele em si já traz os elementos para que você trabalhe com o seu aluno. A gente falou também sobre os elementos de retenção na memória. Então, seriam aqueles atos voluntários, o ato reflexo, a dissociação, a automatização, a compreensão e a evocação, que seria a lembrança. Esses seriam os elementos de retenção. E, por fim, nós falamos nas ferramentas de estudo, citamos várias delas, e que é importantíssimo o professor e aluno conhecer, e que em algum momento da aula, do estudo, uma ou outra ferramenta serão utilizadas com mais frequência e terão os seus objetivos. Obviamente, todas elas, vocês viram que tem os pontos positivos e os pontos negativos que se aplicarão da melhor maneira que vocês acharem. Então, a gente fica por aqui. Temos a referência, que é a mesma da aula passada, já que essa é a continuidade, Daniel Siqueira e outros autores, que eles traçam considerações sobre a aprendizagem da performance musical. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.